Aí agora, esse é o vídeo 2 da série que a gente tá fazendo sobre os capião, regularização imobiliária. E, enfim, os capião acaba que é a modalidade mais comum, né? Então agora eu vou comentar algumas questões, situações mais frequentes aqui. E qual tem sido o entendimento. E o que você pode fazer caso você esteja numa situação similar. Então vamos lá. O imóvel pendente de inventário. Eu consigo usar o capi? Sim, se não houver oposição dos outros herdeiros. Tendo os requisitos legais, que a gente mencionou no vídeo anterior, sim. Inclusive o imóvel em nome de espólio ou com inventário suspenso. É o mesmo raciocínio, tá? E assim, se pode ser possível, a escapião contra o espólio ela é admitida em caso de posse exclusiva e inércia dos herdeiros. Posse compartilhada ou contrato de gaveta. Posso usucapir sozinho o imóvel dividido com outras pessoas? Se a posse for exercida de forma conjunta, a usucapião deve ser requerida por todos os possuidores. Então, caso você exerça a posse exclusiva, pode discutir a possibilidade individual, desde que comprove tal exclusividade. Tá bom? E aí, posso usucapir o imóvel com um contrato de gaveta? Sim, e ele pode inclusive ser considerado como um justo título na usucapião ordinária. Só que atenção, para o contrato ser válido, o ideal é que você faça com reconhecimento de firma e, preferencialmente, faça o registro no cartório de notas, tá bom? Não sendo possível, ao menos você tem que ter o reconhecimento de firma, porque você pode, no futuro, enfrentar objeções judiciais. Se eu tenho um imóvel no nome de uma empresa que faliu há anos e não foi encerrado formalmente, posso usucapir? Também pode usucapir, desde que comprovada a posse mansa e pacífica por prazo legal e a empresa esteja inativa ou sem atividade registral. E é necessária a atenção à decretação judicial ou falência ou extinção, para ver se esse bem não está dentro da questão da falência, tá bom? Você vendo que às vezes ela tá tipo uma falência tal, já corre, já faz o procedimento antes que alguém descubra o bem e queira arrematar isso para pagar credor. E aí, como a gente tá falando de um usucapião, a princípio, tipo, limpa todo o histórico anterior. Posso usucapir se o vendedor desapareceu? Sim, também cumprindo os requisitos legais. Importante, tá? Nesse caso de desaparecimento, a gente faz algumas pesquisas para ver se não tem algum outro herdeiro, né? E aí você faz a citação. Se não souber o paradeiro da pessoa, se não sabe se está vivo, se está morta, o que for, você tem que fazer a citação algumas vezes, depois 2 vezes, enfim, você vai tentar procurar alguns endereços. E aí, se não for possível, você pega, você faz a citação por edital. E aí, tipo, não encontrando, beleza, o imóvel é teu. Qual que é o ponto aqui que eu acho que é muito importante anotar, tá? Quando a gente tem caso de pessoas desaparecidas, você não sabe se, tipo, ele vai pegar e vai se opor necessariamente a você de uma maneira mais estridente. E aí, às vezes, eu já vi algumas pessoas ingressando direto na justiça. Sendo que nesses casos, se você não sabe se vai encontrar ou não, o que está sendo, muitas vezes a modalidade correta ela é a usucapião extraordinária. Que imagina você pega, você entra com o processo, paga custa, paga guia. Aí, tipo, o juiz já vai te falar assim, olha, preferencialmente segue pelo usucapião extraordinário. Tipo, enfim, vai acontecer isso. E, tipo, se o cara... Porque, a princípio, você até tendo o contrato ou você tendo um termo de anuência, conforme o caso, cara, extrajudicialmente se resolve, não fica nada em juízo Brasil, tipo, você resguarda a tua reputação também. E o cara desaparecido, tipo, não tem como ele pegar e, tipo, e brigar com você. E aí, o que ocorre? Tem entendimentos de que, tipo, você não encontrando ele na via judicial, você, tipo, não existe revelia em usucapião. Então, não tem como você, tipo, virar e alegar os fatos verdadeiros. Então, sim, tem que ir para o extrajudicial. Próxima pergunta. Imóvel cedido por comodato verbal, sem contrato escrito. É possível usucapi? Sim, caso a posse tenha se tornado autônoma, com ânimo de dono, e não haja oposição dos herdeiros por tempo suficiente. O que é o tal do comodato verbal? É o famoso, emprestei de boca. Ficou um acordo de boca. Aí, quando você pega e faz um trem desse, você tem que, tipo, enfim, deixar tudo bonitinho, ainda que seja, tipo, sei lá, uma página pra falar o que tá acontecendo ali, pra mostrar que você tá emprestando e tal. Porque senão a pessoa pode realmente pegar e usucapi.
Então, fique esperto, tá? No final, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da notificação extrajudicial, que eu acho que vale um vídeo à parte. Mas eu achei importante a gente falar um pouco aqui, porque muitas vezes o que acontece? Lembra a questão lá do inventário? Então, aí fica lá o herdeiro no imóvel, tipo, às vezes o irmão tá viajando, e aí, enfim, pede pro irmão cuidar, pede pra alguém cuidar, e aí quando você vai ver, gente, do sangue do teu sangue tá fazendo alarde. Então, mesmo que sejam pessoas de confiança, é válido você pegar e fazer essas previsões, beleza? Posses do CAPI imóvel, se trabalho nele? Apenas se a posse não for subordinada. Então, por exemplo, tô aqui como caseiro da casa. Tipo, você não vai conseguir. Porque você tá lá com a condição de cuidar da casa. E muitas vezes você não tem nenhum vínculo de família, nem nada. É fácil te tirar dali. Mas, por outro lado, tipo, você exerce algum tipo de trabalho ali. Trabalho de home office, enfim, coisas que não estão associadas. Você não trabalha pro teu primo que te prestou a casa, entendeu? Então, assim, você consegue. É mais que tem que avaliar casa a casa pra ver se tem algum grau de subordinação. Como aluguel, como essa questão do caseiro, por aí vai. Posses do CAPI imóvel sem matrícula? Sim, e aí nesses casos a matrícula ela é criada ao final do processo. Imóvel em condomínio edilício. Vaga de garagem, terraço, área comum. Posses do CAPI? Não. Não. Porque são bens de área comum. Então, é um raciocínio muito similar à questão que a gente fala de bem público. Então, há um reflexo desse racional para a logística do condominial, né? Então, não tem como você usar CAPI, não. Salvo raríssimas exceções, mas no primeiro momento, não. O que eu chamo de raríssimas exceções? É uma área que, tipo, mais que seja a área do condomínio. Quando você vai vendo, tipo, não tem tráfego e tal, a tua empresa utiliza aquela área... aí você pode até cogitar, mas se for uma questão que, tipo, você não tem como usar o CAPI hall de entrada, entendeu? Limites. No caso de existir uma ação de reintegração de posse no inventário, você pode usar o CAPI bem? Não. E a pendência judicial demonstra, inclusive, a oposição formal ao exercício da posse que interrompe o prazo. Aluguei um terreno, mas o contrato venceu há 15 anos e nunca mais houve cobrança. Posso usar CAPI? Nesse caso, por mais que tenha sido um fato gerador falando sobre uma subordinação, a partir do momento que o contrato pegou e ficou vencido e você transcorreu-se esse tempo relativo ao usucapião, você vai considerar como se fosse um abandono do locador. Então, tipo, às vezes o locador sumiu, desapareceu, não tem família e tal. Então, nesses casos, você consegue usar o CAPI sim, tá bom? Só que aí, nesses casos, tem que fazer o quê? Você tem que colocar uma prova bem robusta sobre a natureza da operação, da posse, de detentor para possuidor. Ou, se não conseguir essa prova, tipo, você fala assim, olha, tinha o contrato, acabou. E aqui, ó, os campeões extraordinária. Você não vai ter o justo título. Mas, se você comprovando a questão da boa-fé, etc, etc, tá dentro dos requisitos legais. Qual que é o problema? É que foi uma condição superveniente. Então, por mais que tivesse um fato gerador... o contrato, a partir do momento que ele pegou e se esgotou, os efeitos dele são extintos. Ainda mais se não houver uma cláusula de renovação automática. E, inclusive, se houver uma situação assim, como é que eu posso dizer? Você pegou e, tipo, o cara não te cobrou mais, você tá tentando achar o cara não responde, você não encontra ninguém da família dele, aí, tipo, isso vai enfatizar a tua história. O ponto de atenção maior aqui é se o contrato ele tem ou não prazo determinado, né? Ou, tipo, se você consegue ou não contato com a pessoa, que é que eu tô partindo de um pressuposto de que você perdeu totalmente o contato com a pessoa. Não que você ficou se esquivando de falar com ela. Sobre a notificação judicial, extrajudicial, ela interrompe o prazo de uso capião? Não, apenas a ação judicial. Qual que é o ponto? Você tendo uma notificação, ela já é um embasamento para você... É um preparatório para a ação judicial, entendeu? Então, assim, muitas vezes você consegue resolver extrajudicialmente, só que você tem que ser bem incisivo. E aí eu já falo sobre os requisitos num próximo vídeo. Se eu mandar um documento dizendo que o imóvel é meu, impede o usucapião? Também não. Porque você tem que ter a tal da oposição efetiva. A mesmo racional da notificação extrajudicial. É possível somar a posse
tempo de posse dos meus pais ou outros familiares ou conhecidos ou tipo do detentor anterior. O que isso acontece? É um negócio que é meio... tá todo mundo errado. O fulano tava no terreno, aí não tinha matrícula. Aí ele pegou e vendeu aquele terreno que ele não tem formalmente, aí vende pro ciclano. Aí o ciclano vende pro Beltrano. Aí quando você vai ver toda uma cadeia de várias pessoas que ficaram ali, muitas vezes até sem vínculo familiar. Você tendo toda essa comprovação da posse, seja em conta, seja em contrato, seja em testemunha, seja tudo isso junto, troca de mensagens, cartas, seja lá o que for, você pode utilizar desde a primeira pessoa que estava lá, você conta todo o histórico e você soma. Você soma o tempo de posse, para que você possa, conforme o caso, se encaixar no melhor formato possível. Empresa pode usucapiar imóvel? Pode, desde que cumpra os requisitos legais. Igreja pode usucapiar? Sim, desde que atenda a finalidade de posse legítima. Usucapião rural, existe algum outro requisito adicional? Muito importante, isso eu não mencionei antes. Mas quando a gente está falando de usucapião rural, você tem que fazer uma regularização prévia ou concomitante no INCRA. Porque aí, nisso, você vai demandar análises de georreferenciamento, enfim, cadastrais, para que você consiga efetivamente mensurar a área. E como a gente está falando com um país com uma dimensão muito grande, é muito comum a gente encontrar situações de imóveis que é de um que passou para o outro, ou fulano que descobriu aquela terra. Enfim, às vezes são ativos mais baratos, só que você vai ter depois um custo referente à regularização desse imóvel, beleza? Comprei um contrato com tudo, mas não registrei. Nesse caso, você pode procurar, não é nem o usucapião, geralmente é a dedicação compulsória, quando a gente está falando de contrato que tem reconhecimento de firma, que está registrado no cartório de títulos de imóvel. E aí, quando eu falo de compra, seja um contrato de compra, às vezes poderia ser um contrato de doação, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Eventualmente, vai ser a via do usucapião, em casos como, por exemplo, às vezes não está totalmente quitado, enfim. Aí vai valer caso a caso para a gente identificar se o recomendável é mais a edificação ou se é o usucapião. Qual que é o ponto aqui? A gente, além de mensurar a questão dos requisitos legais, é ver qual que é a pressa que às vezes a pessoa tem e também a pessoa entender os efeitos práticos de cada uma dessas modalidades. E aí, quando a gente está falando de um contrato, que é a próxima pergunta aqui, que é: contrato de compra e venda não foi quitado, posso usucapiar? Depende. Se não há cláusula resolutiva e não houve a posição do vendedor ao longo do tempo, você pode avaliar o usucapião, especialmente se houver posse legítima e tempo suficiente. Ou seja, nem tudo está perdido. Terreno invadido por indígenas, é possível usucapiar? Não. Áreas ocupadas por povos indígenas são protegidas e não são passíveis de usucapião. Qual que eventualmente pode ser o ponto? Você até pode eventualmente reclamar na justiça e tal. Se for uma área que às vezes você já tem referenciamento, às vezes está uma questão de inventário, mas aí provavelmente você vai ter que regularizar, fazer essa regularização administrativa para demarcação, né? Para, enfim. Ou você tira eles e pede uma saída do Ministério Público, ou você, tipo, deixa aquela área para eles, se você quiser, né? Comprei um terreno em reserva ambiental, posso usucapiar? Também não. Área de proteção permanente ou reservas legais possuem regime jurídico específico e restrições legais que impedem o usucapião. É isso. Eu vou fazer um outro vídeo agora, que aí eu vou falar de duas situações específicas, que é, enfim, imóveis de terreno de praia e tal, e de alienação fiduciária, que eu vou fazer no próximo vídeo. Espero que tenha sanado as principais dúvidas de vocês. Agradeço a audiência. Peço para que vocês
compartilhem, que coloquem seus comentários, que curtam, né? E se for possível, pode me seguir aqui nas minhas redes sociais, Maria Valtão. E eu deixo todo o descritivo aqui embaixo, tá bom? Fico à disposição para sanar eventuais dúvidas. Agradeço novamente a atenção.